pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia, que também tem um apelo muito grande, é o delegado Valdir. É uma figura controversa, a gente até brinca que é diferenciado, né? E ele é deputado federal e é candidato pelo PR. E eu queria saber dos meninos quais são os prós e os contras dessa candidatura do delegado Valdir. Fred, começa? Começo, só para lembrar, o delegado Valdir foi como trajetória política, né? Ele foi candidato em 2010 a deputado federal, ficou muito conhecido nacionalmente, tem até um vídeo que saiu na brincadeira, acho que se não me engano no CQC, porque ele usava o bordão 45 do calibre e 00 da algema. Essa é uma figura que ficou conhecida em 2000, foi apresentado ao eleitor em geral em 2010, em 2014 ele explodiu de votos. Ao ponto de foram 270, né, 270 mil votos, maior votação histórica de deputado federal em Goiás, ajudando inclusive candidatos da chapa do governador. Se não fosse, graças à votação dele, Thiago Peixoto foi também reeleito. O deputado federal Fábio de Souza também foi eleito. E eu acho que, do lado da oposição, inclusive, ele tirou candidaturas, como o da dona Iris, que sempre foi muito bem votada nas últimas eleições. É bom destacar, já que falou em dona Iris, né, que o delegado Valdir ele disputa diretamente o voto do eleitor do ex-prefeito Elis Rezende numa região densamente eleitoralmente forte, que é a região noroeste. Ele atuou muito tempo lá como delegado, sabe dialogar com esse eleitor e é um candidato que talvez para a base do governador, que não tem nenhum candidato que dialoga com esse eleitor, vai ser importante para tirar a volta do Iris, que é a principal figura, né, a principal força política dessa eleição, pelo histórico dele como ex-prefeito de Goiânia. Como deputado federal, a candidatura dele surpreendeu. Você acredita, Daniel, que pode surpreender também como prefeito? Ou é diferente? Porque executivo é uma coisa, legislativo é outra, bem diferente. Olha, Ana, a gente sabe dessa diferença assim, grande, né, entre uma eleição majoritária e uma eleição proporcional. Mas uma coisa é inegável, o apelo popular que o delegado Valdir tem. Assim, ainda mais nesses tempos de segurança pública, como a gente vê tanto crime, assim, não só no Estado, mas no país inteiro, mas ele trilhou esse caminho dele político justamente por causa desse discurso dele de segurança pública e com as redes sociais. Se você for no Facebook dele, ele tem quase 700 mil pessoas que curtem as coisas dele, que seguem ele nas redes sociais. Então, assim, é um discurso muito fácil no sentido de que, como ele é um delegado, tem essa vivência de segurança pública, que trabalhou na área e é tido assim como bem sucedido no combate ao crime, é um discurso muito fácil. Então, é um discurso muito fácil de ser comprado também. O discurso dele de redução de maioridade penal, o discurso dele de que tem que fechar o cerco aos criminosos, essas coisas. Então, é um discurso muito fácil de ser comprado. Só que a gente sabe que um prefeito não pode fazer tanto pela segurança pública porque foge um pouco da alçada do prefeito. Então, assim, para um deputado federal, foi ótimo. A população comprou e a votação dele é estrondosa. Estrondosa, o sucesso dele é inegável. Para executivo, esse discurso pode fazer sucesso, fará sucesso, como o Fred disse, a região noroeste, uma região que tem problema muito grande com violência, a região mais carente da cidade, vai fazer discurso. Mas esse discurso também não penetra em certas áreas da sociedade, principalmente aqui em Goiânia. Então, fará sucesso, só que eu acho que é um sucesso muito mais limitado do que foi o sucesso dele para uma eleição proporcional. Mas esse apelo popular dele é muito forte, e isso é inegável. É um desafio de qualquer candidato que é segmentado, né, Daniel? Exatamente. Todo candidato que é segmentado para proporcional se dá bem. Como foi o caso do delegado Valdir, que teve votação estrondosa. Quando vai para uma eleição majoritária, aí sim existem as dificuldades, porque você está lidando com vários tipos de eleitores, um discurso com vários também, públicos. né, Fred? É um discurso muito duro dele que não tem certa penetração em alguns outros setores. E ele é uma figura muito controversa até, né? Assim, a gente olha, parece muito povão e ao mesmo tempo elite, tem um pouco de dificuldade porque ele é muito expansivo. Sim, ele tem um discurso muito... Tem outro problema também, uma postura, né? Muito diferente. Sim, né?
o que é bom, às vezes é ruim, né? Ele é muito duro, assim, a gente vê o discurso dele muito duro, e assim, tem gente que acha isso muito bom, mas tem gente que acha isso ruim. E outro problema dele é o seguinte, a gente já percebeu que ele não tem, assim, muito tato para negociação política. Não negociação política no sentido ruim da palavra, mas assim... Articulação mesmo. Exatamente, de construir uma aliança em volta, de construir, pavimentar um caminho de uma forma que não crie tantas arestas. A saída dele do PSDB foi exatamente isso, né? Ele queria ser candidato praticamente espaço, 2 anos né? antes da eleição e bateu o pé e na primeira oportunidade já saiu. Isso a gente sabe também que provoca um problema interno entre os próprios políticos para angariar apoio, mas também provoca um problema com o próprio eleitorado que identifica nisso. A gente tem o clássico exemplo da presidente Dilma, que foi muito inábil politicamente, e isso é difícil, porque a gente sabe que num governo de coalizão, você precisa ter uma técnica boa para governar, mas você também precisa saber caminhar dentro da política, porque senão você não governa. Delegado Valdir sempre dá o que falar, né? E a gente continua acompanhando e vai trazer histórias de outros pré-candidatos para vocês.